Deus, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, amém? E o versículo 21 em diante. Preste bem atenção que Deus irá falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Olha a palavra de Deus que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Somente tem aí. Aleluia, Jesus. Amados, aqui está a palavra de Deus, que fala sobre a entrada no reino dos céus. Nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, João, capítulo 14, o Senhor Jesus disse que iria preparar lugar. Amém? Para quê? Para que aqueles que acreditassem na sua palavra poderiam estar com Ele nos céus. Mas observe, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele falou uma coisa muito importante para todos aqueles que creem em Deus verdadeiramente. Porque, irmãos, as igrejas estão cheias de cristãos, amém? Dizem que servem a Deus, mas dentro da palavra nós vamos descobrir, aleluia, realmente quem será salvo segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus aqui, irmãos, diz em Mateus capítulo 7 e versículo 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? O que quer dizer essa palavra, irmãos? Porque o crente, o evangélico, diz Senhor, Senhor, o católico diz Senhor, Senhor, o bandista diz Senhor, Senhor, o maçom também fala Senhor, Senhor, o judeu também fala. Mas quem irá realmente entrar no reino dos céus? A Bíblia lá responde, na continuação daqui do versículo 21, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. O próprio Jesus, ele diz que nós seríamos amigos dele se fizesse o que ele manda. Amém? E Jesus, ele deu uma ordem. Ele disse assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A que crê e for batizada será salva, mas a que não crê será condenada. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e botará as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Esses são os sinais que realmente está na vida daqueles que crê que Jesus Cristo é o Salvador. Então, para eu e você, ouvinte da palavra de Deus, entrar no reino dos céus, é necessário você fazer a vontade de Deus que está nos céus. Tem alguns céticos frustrados, derrotados, que não crê que existe Deus, que não crê que existe um Senhor, o arquiteto do universo. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que para esses que não crê, já estão condenados.
já estão condenados porque não crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Não crê em Deus, então já estão condenados. Condenado não a primeira morte, que é o do corpo físico, mas a segunda morte, que é da alma. Amém? Porque, irmãos, já segundo a Bíblia, no versículo 22 desse capítulo aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz que muitos dirão para o Senhor, né? Naquele grande dia. Qual é esse dia? No dia do juízo. Porque, irmãos, haverá um juízo, tá certo? E não pense que alguém vai ficar fora desse juízo. Ninguém vai ficar fora desse juízo, tá? Aleluia. E observe que a palavra de Deus diz que muitos dirão assim: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, isso é uma realidade. Deus, Ele tem operado. Ele tem operado. Ele tem curado as pessoas, tem expulsado os demônios, tem usado os seus servos, as suas servas. Amém? Agora, irmãos, muitos terão surpresas. Amém? Porque no dia do juízo, Jesus, Ele não vai estar mais como misericordioso, como advogado, né? Como promotor de defesa. Ele vai estar como juiz. Amém? Aleluia. E olha, observe aqui no versículo 23 desse mesmo capítulo que acabamos de meditar. Jesus vai dizer assim, já como juiz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Irmãos, vai ser muito duro para aqueles que falam de Deus, que oram, que rezam, né? E dizem que tem Deus no coração, que Deus é o teu coração, que elas devem ficar do jeito que elas vieram, que pode servir a Deus de qualquer maneira. E na verdade, essas pessoas que realmente não praticam a palavra de Deus, elas correm um sério perigo, né? Porque elas estão praticando iniquidade. O que é iniquidade? É a sorte de todo pecado. Quer dizer, elas pecam, elas não têm mais aquela sensibilidade de pecar, né? Elas acham que estão corretas, estão certas, e devem viver dessa maneira, de qualquer maneira, como o mundo vive, né? As mulheres, vou dar um exemplo. As mulheres cortam o cabelo, pintam o cabelo, pintam as unhas, pintam o berço, né? Tira a sobrancelha, as sobrancelhas, e pinta de lápis. Faz prática da cara, do nariz, para que a beleza venha a ser radiante. São sensuais dentro da igreja, né? Como tem mulheres sensuais, evangélicas sensuais aí, praticam o pecado da sensualidade, tem derrubado pastores, presbíteros, apóstolos. Mas só que para essas mulheres que querem viver de qualquer maneira dentro do seu ministério, da casa de Deus,
elas terão surpresas. O Senhor vai dizer assim, que não conhece elas, porque elas praticam iniquidade. Da mesma forma, esses pastores, né? Esses padres aí, que ficam falando heresias, ficam adulterando, ficam prostituindo com os membros das igrejas. No juízo, o Senhor vai dizer que não conhece esse tipo de gente, esse tipo de cristão, porque estão vivendo segundo a vontade do pecado, não a de Deus. Porque a vontade de Deus é que o homem e a mulher vivam uma vida santa, de doutrina. Mas lamentavelmente, muitos não têm feito o caso. E elas pecam, e pecam, e pecam, e não tem mais sensibilidade, não tem mais o toque, né? Não tem mais. É aí o perigo. Já não pede mais perdão quando pega, acha que está certo, faz a obra de Deus de qualquer maneira, é um fofoqueiro de primeira linha, é uma fofoqueira de primeira linha. Quer dizer, aí acha que Deus vai passar a mão neles, vai passar a mão nela. Não, meu irmão, Deus é justo, Deus é fiel com a sua palavra. Deus irá cobrar no juízo. Eu sei que muitos são cobrados agora, né? Mas a maior parte serão cobrados no juízo final. Vão ouvir as palavras do próprio Jesus: apartai-vos de mim, obreiro do mal, vós que praticais a iniquidade. Então, nós temos que realmente ler a palavra e viver, porque caso contrário, o inferno vai estar esperando. Amém? Amém. O pior, a segunda morte. A primeira morte, irmãos, é morte do corpo físico. Quem é encarregado, apóstolo? A própria morte, o demônio da morte. Mas, irmãos, a segunda morte, quem vai ser encarregado? É a própria morte? Não, porque até a morte vai entrar no meio, até ela vai ser morta, ela vai ser aniquilada. Por quem? Pelo próprio Deus. Está vendo, irmãos? A própria morte vai ser aniquilada pelo próprio Deus. Então, pense bem, você que é evangélico, você que é católico, você que é padre, você que é pastor, viva uma vida santa diante de Deus, guardando os 10 mandamentos, guardando os 2 grandes mandamentos que Jesus deixou, guardando os 10 mandamentos do Pentateuco e os 2 grandes mandamentos que Jesus deixou. Você conhece, não precisa falar aqui. Amém? Não precisa, porque você tem uma Bíblia, você tem um pastor aí para te orientar, você tem um padre para te orientar. Se o padre não estiver cumprindo os 10 mandamentos da palavra de Deus, os 2 mandamentos que Jesus deixou, ele está perdido, assim como você também. Então, se você está nessa situação aí, que adultera, que prostitui, que é idólatra, que rouba, que furta, que mente, que não ama o teu próximo, que ama mais a tua família do que a Deus, cuidado, viu? Cuidado, porque você corre risco de perder a tua alma. Amém? Para quem, apóstolo? Eu vou perder minha alma? Para o diabo? Não, não é não.
Porque o homem que peca, irmãos, praticamente já está perdido. Porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Se você está pecando e tem um cargo na igreja eclesiástica, deixe esse cargo. É melhor você entrar no céu sem um cargo do que com um cargo no inferno. Amém? Obedeça a palavra de Deus, se converta e nasça de novo da água do Espírito. Aleluias. Se você quer ter vida eterna. Amém? Tem os mentirosos na internet que eles dizem que Jesus não existe, é uma fábula, que Jesus não veio, né? Fico falando mentira para o povo, aí o povo está caindo aí, desanimando na fé. Estão morrendo aí com câncer, e macumbado, enfeitiçado, com derrame, mas por quê? Não estão crendo na palavra de Deus. Mas o pior, adivinhe, o pior, meu irmão, é perder a alma. E não é para o diabo não, é para o lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Quem é o bicho, hein, irmão? É aquele que comete o pecado, ele é como um bicho diante de Deus, né? É como o diabo é um bicho da escuridão, e todos aqueles que pecarem serão um bicho da escuridão. Amém? Então, se converta, volte ao primeiro amor. Se na tua igreja, teu pastor, você sabe que ele é adúltero, ele gosta de pecar depois do culto, sair com as irmãs, saia desse ministério e vá para o ministério sério. Você que é católico aí, que o padre fica mentindo para você aí, viu? Na hora da hóstia ele pega lá, enche lá a taça de vinho Dom Bosco e bebe, só falta ficar embriagado. Enquanto é tempo, fuja daí. Vá para uma igreja séria, uma igreja realmente que viva a palavra e procure salvar a tua alma. Amém? Que Deus abençoe a todos e a salvação para Jesus, louvado seja Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Não consegui desligar.